Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Estamos desdobrando aquilo que nós poderíamos dizer, com a linguagem do Papa São Pio X, o furacão de glória. Porque, de fato, Santa Teresinha, meus amigos, minhas amigas, se ela viveu escondida durante a vida, por desígnio de Deus, ela foi apresentada ao mundo de uma maneira misteriosa e forte. Doutora da Igreja, como nós já refletimos, mas antes que ela fosse declarada doutora da Igreja, naquele célebre 19 de outubro de 1997, ela foi antes, e bem antes, declarada padroeira das missões no dia 14 de dezembro de 1927. Olhe, 30 anos depois que ela faleceu, uma monja de clausura, que nunca pôs os pés fora da clausura do Carmelo, declarada padroeira das missões. Como podemos entender isso? Sobretudo se ao lado dela o outro padroeiro se chama São Francisco Xavier, amigo, discípulo, companheiro de Santo Inácio de Loyola, que percorreu toda a Índia, evangelizando naquela época, no século XVI. Santa Teresinha viveu no século XIX e morreu nas praias da China, onde ele tinha uma paixão para também anunciar o nome de Cristo. Pois bem, o Papa Pio XI a declarou padroeira das missões, ele que passou para a história como Papa das Missões, porque na sua época um grande fervor missionário tomou conta da Igreja. Ordens religiosas que foram criadas para ir para os continentes mais distantes, terras que nunca tinham recebido o Evangelho, grupos de leigos para apoiar esses missionários e eles mesmos se tornarem missionários junto com religiosos e sacerdotes. Foi realmente um momento de grande arrancada missionária. Fez com que o Papa São João Paulo II, quando escreveu a Redemptoris Missio, a missão do Redentor, tenha dito assim: a epopeia missionária está apenas começando. Para dizer, nós estamos longe de poder pendurar a chuteira, cruzar os braços e dizer, está tudo feito. Não, estamos começando. Estamos enveredando ainda por mares nunca dantes navegados, como diria Camões. E nós sabemos que hoje nem a metade da humanidade conhece a Cristo. De modo que a nossa missão de cristãos está mais do que atualizada no sentido de sermos convocados ao anúncio. E o Papa Pio XI teve a perspicácia do espírito para perceber esse espírito missionário numa monja de clausura e assim explicitar o valor apostólico, a força missionária da oração. Então, como é que nós podemos delinear alguns traços dessa vocação missionária de Santa Teresinha? Olha, quando ela foi ser examinada pelo representante do bispo, antes de fazer a entrada a profissão que a faria carmelita para toda a vida, ele perguntou: para que você, irmã Teresa, quer entrar no Carmelo? Ela disse: eu vim aqui para salvar almas e, sobretudo, para orar pelos sacerdotes. Quer dizer, ela não pensou em si, não pensou na sua salvação, pensou na salvação dos outros e na entrega de sua vida em favor da Igreja. Perto da morte, quantas vezes ela declarou: eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. E chegou a dizer: se no céu eu não pudesse, ela sabia que podia, se eu não pudesse trabalhar pela salvação dos meus irmãos, eu preferiria ficar na terra até o último dia que este mundo for mundo, para poder trabalhar pela salvação dos meus irmãos. Olha que espírito missionário.
Ela diz: de bom grado eu deixaria as alegrias do céu para poder, então, na terra, lutar com Cristo pela salvação dos irmãos. Ela dizia para sua irmã Celina, sua confidente, depois sua irmã dentro do Carmelo, ela disse: minha irmã, nós somos apóstolas dos apóstolos. Nós, com a oração e o sacrifício, damos o combustível para que eles possam lutar na frente de batalha, na pregação, na luta contra as trevas da ignorância, do erro e da heresia, para implantar a cruz de Cristo e a luz do Evangelho. Quando ela estava para morrer, andando a mandado do médico, lentamente, fazendo um caminho que qualquer um de nós faz em 5 minutos, ela levava 1 hora e meia, porque se arrastava, tão fraca que estava por causa da tuberculose. Então uma irmã disse: irmã Teresa, por que você não se senta? Está tão cansada, está suada. A fraqueza dava um suor grande. Ela disse: não, eu estou caminhando por um missionário. Estou caminhando por um missionário. Oferecendo seu esforço para que o missionário não deixasse de caminhar, não deixasse de ir adiante, nas palavras do Papa Francisco, não deixasse de ser um homem saída, avançar para águas mais profundas, como era uma palavra típica do Papa João Paulo II, a fim de que levasse Cristo aos irmãos. Isso não é estranho, porque o próprio Dom Helder Câmara, bispo de Recife, eu como seminarista convivi com ele 5 anos, Dom Helder dizia: ser missionário não é, em primeiro lugar, sair da sua terra para outro lugar distante. É, antes de tudo, sair de si. Sair de si. Se o missionário que vai para a China não sair de si, ele continua encapsulado na sua própria pessoa, na sua cultura, na sua visão, nos seus gostos. Se ele sai de si, ele abraça a nova cultura. Ele entra na dinâmica daquele povo a quem ele é chamado a evangelizar. Os missionárias sempre encontraram em Santa Teresinha uma irmã, um apoio de oração, tanto que ela foi buscada desde o início por missionários. E quando ela foi canonizada, os bispos e padres que mais estavam presentes em Roma naquele dia eram missionários vindos da América, vindos da África, vindos da Ásia, porque viam nela a padroeira das missões. Nós vamos nos ocupar nos episódios seguintes dos 2 irmãos missionários de Santa Teresinha, o padre Roland e o padre Bellier. E eles são a prova de que ela, de fato, encarnou no seu coração essa maternidade como missionária. Então, nós podemos ver, então, que aquilo que ela disse, atraí-me e seguiremos após, ela se deixou atrair por Jesus e foi arrastando com ela todos os outros para poderem também conhecê-lo e amá-lo. É assim que nós entendemos a missão. Alguém que está sempre apaixonado por Jesus e por isso comunica com a vida e com a palavra, quando necessário, as maravilhas de Deus. Vamos concluir nosso episódio fazendo então a oração costumeira. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.